Então tá, gente. Boa tarde para todo mundo, mais uma vez. Acredito que a maioria de vocês já me conhecem, pelo menos virtualmente. Eu sou o professor Paulo Guilherme Molim, da UFSCar. Eu tenho um certo histórico aí com geotecnologias. Então hoje eu tô na UFSCar, faço parte do New4 como um dos pesquisadores principais, né, junto com o Pedro, coordenador, e o Ricardo Rodrigues, também coordenador, pesquisador principal. E sou coordenador do CPGEL na UFSCar. Então, o que eu propus da gente bater um papo hoje é justamente um segmento do New4 que fala de geotecnologias, principalmente na questão de como modelar e observar a probabilidade de uma floresta se regenerar no espaço. Tá? Então, essa ideia de artigo surgiu ainda no meu doutorado, só que ele só virou artigo mesmo durante o meu pós-doc com o Pedro Brancalhon. Então, o meu doutorado com o Silvio Ferraz, lá no Laboratório de Hidrologia Florestal, posteriormente, no meu pós-doc com o Pedro, no Lastrop, virou esse artigo, que é um modelo, né, espacialmente explícito para otimizar o custo e a efetividade da restauração florestal em larga escala. Basicamente, o que o modelo faz é identificar os locais, né, a espacialidade da probabilidade da regeneração natural de uma certa bacia, fazenda, município, estado, qualquer coisa que seja. Tá? Então, alguns conceitos básicos que a gente tem que lembrar quando a gente fala desse artigo, o primeiro deles, a transição florestal. Então, o que é a transição florestal? Ela é a reversão das tendências de mudança do uso do solo. Tradicionalmente, a gente vem de um uso do solo que cada vez mais desmata, né? Principalmente na Mata Atlântica, isso aconteceu durante 500 anos, só que o que aconteceu nos últimos 10, 20, 30 anos, alguns artigos até falam um pouco mais de tempo, é uma reversão. Ou seja, a gente deixou de perder florestas no total, né, e começamos a ganhar florestas. O desmatamento ainda existe, mas se você somar perdas e ganhos, os ganhos são maiores do que as perdas. De certa forma, nós chegamos num momento que já perdemos tanta floresta que é meio natural que a gente comece a ganhar floresta, porque a gente os matou desnecessariamente. É mais ou menos essa a ideia da transição florestal. E várias coisas explicam transição florestal. Algumas respostas, variáveis que explicam a transição são respostas socioeconômicas, né? Todo mundo já ouviu falar em êxodo rural, então a família que morava 15 numa casinha no meio de uma fazenda, de repente são só 3 ou 4. E os outros 10 filhos, por exemplo, saíram do campo e foram para a cidade. E se você já não tem mais mão de obra para trabalhar naquela fazendinha, você, de certa forma, tem um abandono de áreas que podem virar florestas. Mas como identificar onde essas florestas vão surgir ainda era uma incógnita, ou de certa forma ainda é. Tá? Bom, e quando a gente está falando de ganho e perda de floresta, nós, obviamente, sempre tocamos no assunto de serviços ecossistêmicos, que é a capacidade da natureza que ela tem de fornecer benefícios para a qualidade de vida e saúde humana. Né? E serviços ecossistêmicos normalmente são provisão, regulação, cultura e suporte. Inclusive, quem está fazendo mestrado e doutorado ou iniciando vai ter uma disciplina de serviços ecossistêmicos agora no segundo semestre. Eu, o Ricardo Viani e o Pedro Brancalhon vamos oferecer essa disciplina. Então, podem até anotar aí na agenda para quem tiver interesse. E, obviamente, a gente vai falar sobre a questão de floresta e serviços ecossistêmicos. Bom, as florestas atuais elas são resultantes de diferentes processos. Né? São condições bióticas e abióticas, são históricas de perturbações, são aquelas questões socioeconômicas e biofísicas, e a perda da cobertura florestal pode resultar em impactos diversos. E a gente normalmente gosta de medir esses impactos negativos ou positivos como serviços ecossistêmicos. Né? Então, biodiversidade aumenta ou diminui, a qualidade ou quantidade da água aumenta ou diminui, o estoque de carbono aumenta ou diminui, e por aí vai. Bom,
o histórico de desmatamento ele é diferente em lugares diferentes do planeta Terra, e do Brasil também seria assim, né? Na Amazônia, nós temos um histórico de desmatamento muito recente, né? Então, nós temos no noticiário, quase toda semana, pelo menos todo mês, alguma coisa sobre desmatamento, ainda mais recentemente. Então, a transição que nós observamos lá na Amazônia, ela ainda é de floresta para outros usos. Enquanto que na Mata Atlântica, nós estamos falando de um desmatamento mais antigo, nós estamos falando de 500 anos de desmatamento. E nós chegamos no momento onde nós estamos vendo uma transição de outros usos, né, agrícola ou pasto, para floresta. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, já teve 17, quase 18% de cobertura florestal nativa, e hoje nós estamos falando aí de 13%, e alguns estudos falam em até menos nessa porcentagem. Mas nos últimos anos, essa porcentagem vem aumentando um pouquinho. Tá? Vocês vão ver no trabalho que eu identifiquei isso, pelo menos na bacia do Piracicaba. Bom, eu gosto de usar esse gráfico. Esse gráfico no eixo X, nós temos a cobertura florestal, desculpa, os serviços ecossistêmicos, né? E a cobertura florestal nativa. Então, para cima, os serviços ecossistêmicos, e para baixo nós estamos falando de cobertura de floresta nativa. E a tendência que a gente normalmente ouve falar é que quanto mais cobertura florestal nativa, mais serviços ecossistêmicos nós temos, né? Então, mais cobertura, né? 100% de cobertura é o máximo de serviços ecossistêmicos. E a gente normalmente ouve falar que se vai diminuindo a cobertura florestal nativa, vai diminuindo os serviços ecossistêmicos. Isso é verdade em muitos casos, mas não é uma regra absoluta. E fora o tempo, se nós temos a transição florestal, essa cobertura florestal vai aumentando aos poucos, né? Então a gente pode imaginar que talvez a gente esteja aqui no estado de São Paulo, né? E talvez os serviços ecossistêmicos estejam aumentando. Será que eles estão aumentando no mesmo ritmo que aumenta a cobertura florestal nativa? É uma incógnita. E aí a gente diz que a Amazônia está mais ou menos nessa situação e a Mata Atlântica está mais ou menos nessa situação aqui, se a gente fosse trabalhar nessa linha do tempo. Bom, e aí o que causa esse aumento de cobertura florestal aqui embaixo, né, da Mata Atlântica? São legislações, é pressão social, é certificação ambiental, é fiscalização, é êxodo rural. Tem várias pressões variáveis que podem explicar isso daí. Talvez até seja uma sinergia. Então, e a outra pergunta que a gente faz é, beleza, se está aumentando, quanto que está aumentando de serviços ecossistêmicos? E quais serviços ecossistêmicos? Então, fora isso, nós temos metas ambiciosas de restauração, que vocês já ouviram falar, né? Então, o Bond Challenge, o novo Código Florestal, o Pacto pela Mata Atlântica. Nós estamos falando aí de cenário internacional, 18 bilhões de dólares por ano a serem investidos para conseguir uma restauração de acordo com o Bond Challenge, e 21 bilhões de reais por ano se a gente estiver falando aí de restaurar 19 milhões de hectares em 20 anos, pensando no novo Código Florestal, no LPVN. Então, o problema apresentado é que nós temos poucos remanescentes de Mata Atlântica, nós temos uma urgência nessa restauração, temos pouco tempo, e temos custos astronômicos. Restaurar é muito caro, né? Então, restaurar naquele método tradicional, pegar a enxada, fazer um buraco na terra, plantar a muda, levar a muda até o campo, plantar ela, cuidar dela por 3 anos, e por aí vai. Então, o investimento na restauração é benéfico do ponto de vista ambiental, porém os recursos financeiros necessários para essas ações são limitantes, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, nós temos algumas alternativas. Quais alternativas? Não cumprir as metas, a mais fácil delas, né? Pagar o preço, 21 bilhões de reais por ano, ou buscar estratégias de economia, o raciocínio lógico de custo-benefício, né? Usar um mínimo de recursos e para conseguir um máximo de retorno. Basicamente, tudo se volta para dinheiro, como é muita coisa na nossa vida, né?
Então, as diretrizes básicas que nós tínhamos nesse artigo é otimizar os recursos financeiros e garantir o sucesso de intervenções em restauração em grandes escalas e aproveitar o potencial de regeneração natural, que nós sabemos que existe, só que nós não sabemos o quanto e onde existe esse potencial. Tá? Então, como otimizar os custos e efetividade? Então, nós sabemos que o plantio de mudas é custo muito alto, e nós sabemos que a regeneração natural assistida tem um médio custo, e a regeneração natural não assistida, aquela que se abandona a área, tem um baixo custo, é um custo mais baixo. Então, a gente precisava desenvolver um modelo que identificasse as áreas onde existe esse potencial de regeneração natural. Né? E quais são os fatores físicos, biofísicos e socioeconômicos que influenciam essas tendências de regeneração natural. Então, identificar as áreas de maior probabilidade de transição e as tornar prioritárias para a restauração. Então, se a gente pegar o estado de São Paulo e identificar as áreas que têm maior probabilidade de regeneração natural, que é o custo mais baixo, vamos priorizar essas áreas para restauração, porque é o lugar onde a gente vai gastar menos dinheiro e vamos ter um retorno maior. Né? Então, o objetivo é desenvolver um modelo espacialmente explícito para examinar o papel de fatores biofísicos e socioeconômicos como determinantes de regeneração de florestas. Então, nesse trabalho, a gente utilizou a Bacia do Piracicaba como exemplo, e tem umas razões para isso. Uma delas é porque a Bacia do Piracicaba ela é muito exemplo de toda a Mata Atlântica do Brasil. Nós tivemos o ciclo do café, tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, se é que ainda estamos nesse ciclo, né? Temos áreas agrícolas, áreas de pastagem, áreas com alta declividade, baixa declividade, e está aí no meio de São Paulo, né, com 3,4 milhões de habitantes. Então é uma área bem interessante. E está a Bacia do Piracicaba e toda a sua importância. E fora isso, ainda tem dentro dessa bacia o sistema Cantareira, né, que abastece água para a cidade de São Paulo e outras cidades, e aí tem toda a sua importância ambiental e de serviços ecossistêmicos. E como eu falei, nós temos dois usos predominantes da bacia, a cana e o pasto, né, que é representativo do restante da Mata Atlântica no Brasil. Então, nós utilizamos basicamente dois mapas de uso do solo, anos de 2000 e 2010. Interessante saber que nessa época nós não tínhamos o MAP Biomas ainda. Então, na verdade, isso aqui foi mapeado na raça, nós fizemos sensoriamento remoto e mapeamos a Bacia do Piracicaba para o ano 2000 e 2010, uma época que não existia o MAP Biomas ainda. Hoje já tem essa vantagem. E nós selecionamos 3 paisagens na bacia que nós chamamos de uma primeira área de agricultura mecanizada, que é uma área, como vocês podem ver aqui, marronzinho, é praticamente só cana. Tá? Tem aqui, inclusive, 50% é cana. A segunda área nós chamamos de pastagem, e ela é 46% predominante de pastagem. E a terceira área nós chamamos de floresta, porque ela tem uma alta concentração de floresta nativa, 31%, enquanto a pastagem tem 20% e a agricultura mecanizada tem 10%. Então, são 3 paisagens muito diferentes uma da outra. Tá? São áreas aí de 40 mil hectares cada uma. E nós selecionamos variáveis independentes para cada uma dessas áreas. Então, solo, distância para rios, distância para floresta, precipitação, declividade, altimetria, são todas variáveis biofísicas que vão explicar o porquê que floresta surgiu de 2000 para 2010. E nós também utilizamos variáveis antrópicas, PIB, densidade populacional, distância de zonas urbanas, uso predominante do solo. Por que florestas surgiram no período 2000-2010. E nós utilizamos o software Dinâmica Ego 2.0 na época, que é um software brasileiro, do professor Britaldo, lá da UFMG, e onde nós colocamos como entrada 2 mapas, o mapa do ano 2000, o mapa 2010,
Um menos o outro dá a transição de classes, por isso nós obtivemos aqui a matriz de transição. Nós também colocamos todas as variáveis estáticas do nosso mapeamento, que são aquelas variáveis independentes. Nós calculamos os pesos de evidência e a correlação de pesos de evidência de cada uma dessas variáveis para cada uma das transições. E fizemos a probabilidade de transição de pasto e agricultura para floresta nativa. Então, eu sei, pixel a pixel, no caso, como nós usamos Landsat, o pixel tem 30 metros, eu sei a probabilidade de cada um dos pixels de pastagem ou de agricultura de virarem floresta um dia. Como que eu sei isso? Porque de 2000 para 2010 eu observei quais pixels realmente viraram floresta. Então, se um pixel de 2000 para 2010 virou floresta, ele faz uma estatística na vizinhança, usando todas essas variáveis, para tentar entender qual variável explica essa transição que ocorreu de 2000 para 2010. E qual variável tem um grau de importância maior ou menor em relação ao outro. E aí eu pego um mapa 2010 e falo para o programa, olha, se de 2000 para 2010 a tendência foi essa que você observou, com esses cálculos de pesos de evidência, com essa probabilidade, agora aplique essa probabilidade de 2010 para 2020. E o Dinâmica Ego vai fazer exatamente isso. E o resultado, o produto que nos interessava, então, é o valor da importância de cada variável em diferentes distâncias e os mapas de probabilidade para regeneração natural. Então, além de eu ter o valor de probabilidade pixel a pixel, eu ainda tenho uma informação que é muito interessante, que é saber qual variável explica o surgimento de floresta e com qual importância. Então, eu vou mostrar um resultado aqui para vocês mais para frente, mas cada variável tem uma importância diferente. Bom, a probabilidade ela é dada em porcentagem, de 0 a 100%, sendo 0% de probabilidade é que um pixel, olha, você pode abandonar esse pixel 100 anos que, talvez nunca vá regenerar floresta aí. Agora, a probabilidade 100% significa que existe uma chance muito alta de você abandonar aquela área e em 10 anos surgir em floresta, porque nos últimos 10 anos essa foi a tendência. Então, eu separei a porcentagem, a probabilidade, em 3 classes. Tá? 0 a 40, 41 a 70 e 71 a 100. E ainda dividi em uso anterior. Se aquele pixel era pastagem, ele 0 a 40 virou uma classe. A agricultura 0 a 40 virou outra classe. Tá? E aí, essa probabilidade eu transformei em método de restauração. Então, quando a probabilidade de regeneração natural é muito baixa, a única forma de eu restaurar aquele pixel é usando o plantio, né, da muda. E 41 a 70 é a regeneração assistida e 71 a 100 é a regeneração não assistida, ou seja, abandono e vai surgir uma floresta lá sozinho. E aí eu peguei custos de restauração baseados nessas técnicas. E vocês podem ver que tem uma diferença, mesmo quando é plantio, tem uma diferença se é pasto ou se é agricultura. Por quê? Porque aqui, na agricultura, eu não preciso fazer cerca, porque eu não tenho gado. Enquanto que aqui na pastagem, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma cerca, porque eu tenho gado. Então, o meu custo de restauração é sempre mais caro em área de pastagem por conta da cerca. E vocês podem observar essa diferença aqui na regeneração natural, né, regeneração não assistida, onde me custa $500 por hectare para restaurar, simplesmente abandonando a área, enquanto que se eu tiver que abandonar, mas eu tenho que fazer cerca, vai me custar $1.250 por hectare. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Plantio, regeneração assistida, regeneração não assistida, e ainda, talvez eu tenha que colocar cerquinha lá para segurar a vaquinha e o boizinho para fora da minha área de restauração. Então, por isso que eu tenho todas essas classes diferentes.
E eu ainda criei 3 cenários de restauração. Então, a gente pode fazer até poderiam ter outros cenários. Eu criei 3 fictícios. Então, vamos imaginar o aleatório, eu não faço priorização espacial nenhuma. Eu vou selecionar pixels aleatoriamente da minha paisagem e vou restaurar eles. Alguns pixels vão ser de regeneração natural e outros vão ser plantios ativos. Tá? Eu tenho também o cenário ripário, que é normalmente o que a gente faz, né, na restauração. A gente primeiro restaura a APP. Nunca vamos restaurar o meio de um morro, o topo de um morro, se a APP ainda precisa ser restaurada. Então, aqui nesse cenário, que normalmente leva a nos crer que é um cenário de legislação, a gente prioriza regiões ripárias. E aí, por último, eu fiz um cenário onde eu estou pensando que nem um gestor de uma área, onde eu não vou priorizar APP ou não vou fazer aleatoriamente. Não, eu vou priorizar as áreas de menor custo de restauração, ou seja, priorizar as áreas de regeneração natural, porque eu quero usar o máximo de recurso, dinheiro, né, que eu tenho para restaurar o máximo de área possível. Então, eu começo restaurando o pixel mais barato para fazer, por último, o pixel mais caro. Tá? Então, são 3 cenários diferentes de restauração. Resultados que nós obtivemos nesse estudo. Tá? Aqui então, é um resumo. O tratorzinho é aquela área, unidade da paisagem que representa a área de cana. O boizinho é a vaquinha, é a área de pastagem. Essa aqui é a área de floresta, né, a árvore. E essa bacia hidrográfica aqui do Piracicaba é o mesmo resultado para a bacia hidrográfica e não mais para a área de amostragem. Tá? Então, o que eu estou observando nesses gráficos? A linha vermelha são as minhas áreas de agricultura. E as minhas linhas em azul são as áreas que eram pastagem. Tá? Quando eu estava na área agrícola e eu estava falando de declividade, falando da variável declividade, quanto mais declivoso, tá? 100% de declividade, quanto mais declivoso é a minha área, maior é a probabilidade de regeneração natural. Tá? Enquanto que se a área era de pastagem, dentro da minha área de agricultura, não teve muito efeito. Por quê? Porque, na verdade, a maior parte da minha área é de agricultura cana-de-açúcar. O que isso aqui mostra? Que quanto maior a declividade, maior é a probabilidade de regeneração natural de 2000 a 2010, porque houve algum abandono de área declivosa e virou floresta. Tá? Eu já vou explicar o porquê. Na área de pastagem, quanto maior a declividade, também foi maior a probabilidade de regeneração natural. Na área florestal, praticamente não se viu diferença. Na bacia hidrográfica, como nós temos muita cana-de-açúcar, o resultado foi muito parecido com a área de agricultura mecanizada. Tá? Quando a gente falou de variável de distância para rios, a resposta foi praticamente idêntica para todas as minhas amostragens e para a bacia hidrográfica. Ou seja, próximo em metros, tá? Que é metros. Quanto mais próximo o pixel está da hidrografia do rio, maior é a probabilidade de regeneração natural. Faz sentido, certo? E distância para florestas, a mesma coisa. Olha, quanto mais próximo eu estou de uma floresta, o pixel, quanto mais próximo ele está de uma floresta existente, maior é a probabilidade da regeneração natural ocorrer. Então, essas 3 variáveis, junto com uma quarta, que é chuva, tá? Quanto maior a chuva, maior a probabilidade, a gente chega à conclusão, tá, que existe uma sinergia entre eles. Se eu tenho proximidade à floresta, se eu tenho proximidade a rios e eu tenho alta declividade, a probabilidade de chuva, né, a probabilidade de regeneração vai ser alta. Tá? O Garmin. Diga. É o Pulga aqui. Fale. Camarada,
Volta na figura anterior, por favor, tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Cara, você falou de agricultura, cana, você falou que a linha vermelha é pasto, e a linha... Não, agricultura, tá aqui, ó, crops. Pasto é Tá. azul. O que eu não entendi é que você tem agricultura e tem pasto, tanto na figura como na linha. Eu não entendi o que é cada um, tá? Ficou confuso. Não entendi. Perfeito. Pessoal, e abra a oportunidade aqui para quem quiser me interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou explicar. Lembra, eu vou voltar alguns slides aqui. Desculpa, eu não devo estar entendendo por causa que eu peguei já no slide quase 19 já. Sem problema, mas vamos lá. Eu tenho 3 áreas de amostragem dentro da minha bacia. Uma área que eu estou chamando de agricultura mecanizada, porque tem muita cana. Outra área que eu chamo de pastagem, porque tem... Outra área que eu chamo de floresta, porque tem muita floresta. Mas dentro dessas áreas, eu vou pegar aqui a área que eu estou chamando de agricultura mecanizada. Mesmo tendo muita agricultura, muita cana, eu ainda tenho 34% de pastagem. Tá? Na pastagem, na área de pastagem, mesmo tendo maior parte de pastagem, eu ainda tenho 21%, 22% de cana de açúcar. Mesma coisa na área de floresta nativa. Tá? Então é por isso, agora eu vou voltar aqui, por isso que aqui na área de agricultura mecanizada, você tem resultados para agricultura e para pasto, porque também tem pasto na área de agricultura mecanizada. É por isso. Só não é a maior parte, a concentração maior não é de pastagem, é de agricultura mecanizada. É por isso. Tá? Beleza. Você vai ter tudo dentro de todas as pastagens, dentro de todas as unidades da paisagem. Respondido? Sim, valeu. Beleza. Gente, fica à vontade para interromper, viu? Bom, uma das grandes respostas que nós tivemos nesse trabalho e no trabalho de 2017, que eu também mandei para vocês, é que regeneração natural, pelo menos das 12 variáveis que eu utilizei, ela é respondida apenas com variáveis biofísicas. As variáveis socioeconômicas não ajudaram em responder quase que nada da regeneração natural. E eu achava que aquele êxodo rural, ou pobreza, ou alguma coisa do tipo, fosse influenciar a regeneração natural. Só que a regeneração natural, de forma espacializada, ela é respondida apenas pelos fatores biofísicos, sendo os mais importantes aqueles que eu listei. E vamos falar da mecanização da cana-de-açúcar e a declividade, né? Então, a probabilidade de regeneração natural em paisagens agrícolas aumenta quando a declividade é maior que 10%. E a resposta do porquê que isso acontece é por conta da mecanização da cana-de-açúcar, que é possível apenas quando abaixo de 12% a 15%. Porque essa máquina que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é uma colhedora de cana-de-açúcar, se a cana for plantada numa área com mais do que 15% de declividade, essa máquina aí tomba. Então, o que aconteceu no ano 2000, começou no ano 2000, talvez alguns de vocês não saibam. A cana-de-açúcar passou a ser colhida de forma mecanizada. Até o ano 2000, a gente queimava a cana e o boia fria ia lá com um facão, cortava a cana e jogava dentro de um caminhão. De 2000 para 2010, nós tivemos um boom na mecanização da cana-de-açúcar e ela começou a ser colhida apenas com o maquinário agrícola. E as áreas, vocês podem ver um morro lá atrás, ó, não se planta mais cana-de-açúcar em área declimosa, porque a máquina não consegue colher. O que aconteceu? Áreas começaram a ser abandonadas, e se essa área foi abandonada em declividade, né, próximo à hidrografia e próximo a outras florestas, e com precipitação boa, surgiu uma floresta. Se não tinha água e não tinha floresta, mas tinha declividade, essa área foi abandonada, mas não necessariamente virou uma floresta, que é o que vocês estão vendo aí atrás nessa figura. Tá? Então, a proximidade aos rios
Uma probabilidade de regeneração natural aumenta quando a distância para rios é menor do que 200 metros, mais ou menos. O que explica isso? Aumenta a chance de dispersão de sementes e chance de sucesso devido a microclimas favoráveis. Então, quanto mais próximo eu estou de uma hidrografia, eu tenho uma probabilidade maior de fauna levar uma semente e também eu tenho solo mais propício para a regeneração natural ocorrer, porque provavelmente eu tenho uma umidade do solo maior. E a proximidade a florestas? Bom, de nada adianta eu estar do lado de um rio e ter um solo perfeito, talvez até ter uma fauna, mas eu não tenho a semente. Então, se eu não tenho a semente para a fauna poder dispersar essa semente, eu não vou ter uma floresta com potencial de regeneração. Tá? Por isso, a gente vê muito disso na nossa região de cana-de-açúcar. Uma área que foi abandonada, mas a floresta não surge. Ela não surge por quê? Porque não tem a floresta lá de pé, floresta mais antiga, para fornecer semente para a fauna poder dispersar essa semente e essa área virar uma floresta. Então, aqui, aqueles três, vamos olhar só para a primeira linha aqui dessa figura. Tá? Então, esses três quadrados aqui é a minha área amostral de mecanização agrícola, a de pastagem e a de floresta. E é o uso do solo no ano de 2010 aqui, tá? Então eu tenho aqui floresta mais antiga, floresta que regenerou de 2000 para 2010, a área agrícola em marronzinho e pastagem amarelo e outros em branco. Primeira coisa que vocês observam olha a diferença de hidrografia, tá? Chama muita atenção. A escala é exatamente a mesma, tá? Então a hidrografia muda. Eu tenho mais área agrícola, mais pastagem e mais floresta em cada uma dessas três paisagens. E aqui tem um histograma explicando, né, justamente a porcentagem de tudo, tá? A combinação de tudo. A segunda linha, eu tenho a probabilidade de regeneração. Então eu rodei o meu modelo e peguei um mapa de probabilidade de regeneração. O que está em verde aqui é porque já é floresta. Se já é floresta, eu não tenho probabilidade de regeneração, porque já é floresta. Mas agora, em verde-limão, eu tenho aquela alta probabilidade, né, de 71 a 100, em amarelo, de 41 a 70, e em rosa, quase vermelho aqui, de 0 a 40. E olha, comecem a observar a paisagem. Onde que eu tenho mais pixels, maior quantidade de pixels com alta probabilidade de regeneração? Próximo à floresta, próximo à hidrografia. Olha como ficou a minha paisagem de área mecanizada, né, agrícola. Eu praticamente só tenho baixa probabilidade de regeneração natural. Por quê? Porque eu não tenho floresta e eu tenho baixa densidade hidrográfica. Tá? O oposto da minha área com alta densidade florestal. Vamos para a próxima linha aqui da figura. Custo de implementação de restauração. Eu peguei aquele meu mapa de probabilidade de regeneração e transformei agora em valores de dólar por hectare. Então está aqui os valores, ó, 500 a 3.750 dólares por hectare. Cada pixel virou agora uma cifra, dinheiro. Quanto mais verde é o pixel, mais barato é a restauração daquela paisagem. Qual paisagem está mais barata para restaurar? A terceira paisagem, tá? Em quantidade de pixel. Tá? Justamente porque eu tenho uma maior densidade, maior probabilidade de regeneração. Próxima figura, linha de figuras. Custo de oportunidade. Eu fiz uma outra coisa nesse meu trabalho, que é ver o custo da terra, mas não só o custo da terra, mas também o custo de você deixar de produzir cana ou deixar de produzir gado naquele pixel para transformar em floresta. Então o tiozinho, ele tem um sítio que ele planta cana. Naquela área que ele está plantando cana, quanto vai custar para ele deixar de produzir cana
ou deixar dele produzir gado para plantar floresta. Esse custo está dado em dólares por hectare. Então, o custo é mais baixo na área que já é floresta. Por quê? Porque essa terra aqui, do lado direito da tela de vocês, aqui, ó, essa terra é mais barata. Se você tentar comprar 1 hectare de terra aqui, ele é mais barato do que 1 hectare de terra aqui na região de Piracicaba, que planta cana. Área de plantio de cana é cara. Custa 50 mil, 60, 80 mil reais o hectare. Enquanto a terra, aqui na área lá de Extrema, né, que é super declivosa, não dá para fazer plantio de cana-de-açúcar, lá o custo da terra é de 15, 20 mil reais o hectare. Então é muito mais barato. Então o custo de oportunidade aqui é mais barato. E isso a gente costuma esquecer na hora de restauração. A restauração não é só você pegar a muda e colocar no chão e cuidar da muda por 3 anos. O custo da restauração é você também deixar de produzir cana, deixar de produzir um alimento ou deixar de produzir leite naquela área para fazer a restauração, né? Para ter um ganho de serviço ecossistêmico. Então, aqui, na última figura, linha de figuras, é o custo total da restauração. É o custo do plantio, ou da regeneração natural, mais o custo de oportunidade somados. Então, aquele custo meu de regeneração, que era de $500 por hectare, que era o mais barato, na verdade, agora é de $2.400 a $3.500 por hectare. Por mais que a regeneração seja barata, eu ainda tenho que deixar de usar aquela terra para ter floresta. E esse meu custo de oportunidade é de $2.400 a $3.500 por hectare. Contudo, a hora que eu mapeio isso pixel a pixel, o que eu vejo? Que essa minha área, que já tem muita floresta, que a probabilidade de regeneração natural é muito alta e que o preço da terra é muito mais baixo, ela tem um custo total de restauração muito, mas muito inferior. Tá? O que a gente poderia falar, só olhando para essa figura aqui? Se eu fosse um ricaço e eu quisesse usar R$1 milhão para restaurar o máximo de áreas possíveis, com o maior sucesso possível, eu iria restaurar áreas na paisagem 3, na paisagem de floresta. Porque com R$1 milhão eu restauro mais área. Enquanto que com R$1 milhão eu restauro menos áreas aqui na paisagem de área mecanizada. Tá? Isso é uma conclusão que a gente pode chegar. Então, quando a gente fala em redução, ou o custo de milhões de dólares, tá, por hectare, então tem aqueles métodos, né, que eu falei para vocês, o método aleatório, o método ripário e o método de redução de custos. Tá? Pensem assim, a minha área, ela tem os primeiros 15 milhões de hectares, tá? 15 mil hectares, desculpa, 15 mil hectares. Se eu restaurar pensando de forma aleatória, o meu custo vai ser assim, ó, o hectare 1 vai ser um custo de, vamos imaginar, $2.500 por hectare. Tá? E aí, quando eu vou somando hectare 1 mais hectare 2 mais hectare 3, que aqui é uma soma acumulada, tá? Eu vou chegar no hectare número 15 mil com um custo total de mais ou menos R$40 milhões na paisagem de mecanização agrícola. Na paisagem de floresta, esse meu custo é praticamente o mesmo. Tá? Mais ou menos aí pouquinho menos, na verdade, 40 milhões, 30, 40 milhões de dólares gastos para restaurar 15 mil hectares. Se eu restaurar pensando na forma de redução de custo, ou seja, restaurar primeiro os pixels mais baratos, tá? Olha o que acontece. Eu tenho uma inflexão dessa curva para baixo. Tá? Olha só. E aí, quando eu somar 15 mil hectares, eu economizei
pelo menos 20%, quase 20% nos custos de restauração. Isso na área mecanizada. A redução na área de pasto é de 31%. E a redução de custo na área de florestas, com mais florestas, é de quase 35%. Tá? Eu restaurei a mesma quantidade de áreas, 15 mil hectares. Só que usando o método aleatório, eu tive um gasto maior. Usando o método onde eu priorizo áreas de baixo custo, usando o modelo, né, eu estou economizando aí de 20% a 35% no meu custo. Olhando aqui para o lado B, a linha B, aqui eu tenho o custo acumulado para toda a restauração, considerando o custo de oportunidade. E aqui a redução é maior ainda. Tá? Enquanto na área agrícola eu tenho quase 100 milhões de dólares gastos para restaurar 15 mil hectares, usando o método de redução de custos, isso aí cai para 80 milhões de hectares. Uma redução aí de 20,5 milhões de reais. Tá? Obviamente, talvez eu nunca queira restaurar 15 mil hectares. Vamos olhar, então, para os primeiros 5 mil hectares. Se eu restaurar 5 mil hectares, eu ainda assim tenho uma redução significativa. Em qualquer uma, né, eu vou ter uma redução significativa. Inclusive, se eu não quiser restaurar usando o pixel mais barato, se eu quiser restaurar usando o pixel mais próximo do rio, que é o que a gente faz quando a gente restaura app, mesmo assim, eu estou tendo uma economia. Tá? Olha aqui a diferença, ó, de 90 mil para 100 mil. Na verdade, dá mais 100 mil, vai dar 120 mil. Então, 100 mil para 120 mil. Então, esse custo está sendo reduzido em qualquer uma das observações. Fora isso, nós ainda entramos no mundo do serviço ecossistêmico. Tá? E eu quis calcular o custo para restaurar 1 tonelada de carbono, tá? Em cada uma dessas paisagens. Então, a paisagem agrícola, a paisagem de pasto, a paisagem de floresta, usando o método aleatório, o método ripário e o método de custo de redução. Ou seja, para eu sequestrar 1 tonelada de carbono de forma aleatória, usando tanto restauração ativa como regeneração natural, vai me custar $100 por tonelada. Tá? Enquanto se eu usar o método de restauração priorizando o meu pixel, eu vou ter um custo aí de $75 por hectare. Tá? E na paisagem de floresta, esse meu custo chega aí a mais ou menos 42, 43 dólares por tonelada. Olha a diferença. Hoje, se eu restaurar uma paisagem aleatoriamente próximo de Piracicaba, o custo para sequestrar 1 tonelada é de $100. Enquanto se eu restaurar lá na região de Extrema, usando a priorização do pixel com maior potencial de regeneração possível, esse custo cai para menos da metade. Tá? Falando em custo de conectividade, tá? Então, para eu aumentar a conectividade da minha paisagem em 1%, na paisagem agrícola, praticamente me custa aí, em qualquer um dos métodos, $7 milhões para aumentar em 1% a conectividade da paisagem. Enquanto que na região de floresta nativa, lá na região de Extrema, me custa, no melhor dos cenários, mais ou menos $1 milhão para aumentar em 1% a conectividade. Ou seja, vocês podem estar se perguntando por que nós estamos investindo em restauração na região de Piracicaba, se o custo é astronômico e eu podia estar investindo mais na região de Extrema, onde o custo é menor. Tá? É uma pergunta que fica no ar. Por que a gente escolhe essas áreas? Então, modelos espacialmente explícitos são importantes ferramentas para a implementação de restauração em busca do melhor custo-benefício. E aproveitar o potencial de regeneração natural pode reduzir significativamente o custo de restauração em projetos de grande escala. Então, alguns próximos passos que, inclusive, nós vamos fazer no FOR. Né?
Será que todo remanescente florestal tem o mesmo potencial de fomentar regeneração na vizinhança? Duvido. Tá? Eu duvido que qualquer mancha florestal na paisagem dá a mesma probabilidade de regeneração para o pixel vizinho. Com certeza existem atributos funcionais daquela floresta que vão explicar ou vão dar mais potencial de regeneração para o pixel vizinho. No meu modelo, eu estou tratando floresta como sendo qualquer coisa. Tá? Qualquer floresta é floresta. E a realidade a gente sabe que não é assim. E temos que proteger e melhorar a qualidade de florestas existentes para aumentar o potencial de regeneração natural. Então pode ser que 2020, 2020 hoje, né? 2030 em diante, nós tenhamos mais florestas e essas novas florestas vão dar um potencial de regeneração para novas áreas. E a gente precisa, então, aumentar a qualidade dessas florestas para aumentar a probabilidade de regeneração. Tá? Eu não vou entrar aqui no estudo de caso, porque eu acho que nós não temos tanto tempo assim disponível. Mas eu acho que agora a gente tem que abrir para uma discussão, para a gente bater um papo sobre o que vocês quiserem desse artigo. Fiquem à vontade, gente. Agora é com vocês. Alô? Posso falar? Então vamos lá. Garmin, primeiro, é uma pergunta técnica que é rapidamente respondível. Como que você calculou a porcentagem, a probabilidade? Foi um random forest, alguma coisa assim? Não, a probabilidade é toda feita com pesos de evidência dentro do Dinâmica Ego. Tá. Uma coisa que não ficou muito clara é que você relacionou a probabilidade com o tipo de plantio. Os de baixa probabilidade você colocou plantio direto, o de média, regeneração assistida, e o outro... Só que o que não fechou na minha mente aqui é o seguinte, a baixa probabilidade é uma relação geológica, por exemplo. O lugar é plano, é bom para cana, então tem baixa probabilidade. Não tem necessariamente relação dependente de ter que ser plantio, entendeu? Então, eu achei um pouco frágil essa relação de baixa probabilidade de ter que ser plantio e os custos, entendeu? Tá, existe mesmo essa fragilidade e a sua pergunta podia ser reformulada da seguinte forma. Como que você transformou essa porcentagem em métodos de restauração? Né? Qual que é a ligação entre um e outro? Nesse caso, nós não tínhamos, até aquele momento, uma base de dados que a gente pudesse transformar a porcentagem em método de restauração. Então, isso aí foi uma discussão que eu tive com a Chesdon e com o Brancalhão na época, e nós, de forma pessoal, nós demos o nosso input de conhecimento prático para transformar essa porcentagem em métodos de restauração. Mas você acrescentou uma outra pergunta ainda, que é, você está falando aí que uma área de cana não tem baixa probabilidade, mas tem toda a questão geológica e a questão do abandono. O modelo se encarrega de colocar as variáveis socioeconômicas e biofísicas num pacote só, mas ele analisa elas de forma independente. E isso é uma tendência do ano 2000 para o ano 2010. E aí acontece uma coisa do ano 2000 para 2010, que é abandono de áreas de cana-de-açúcar. Uma coisa que não vai existir de 2010 para 2020. Porque o que já teve de abandono no ano 2000 para 2010 já foi abandonado. Não tem novos abandonos de 2020 para 2030 ou 2010 para 2020. Praticamente já teve. Então, esse modelo, ele só pode ser utilizado da forma que ele foi calibrado para a bacia do Piracicaba e para representar uma tendência socioeconômica e biofísica do ano 2000 para o ano 2010. É uma das desvantagens dele. Tá? Infelizmente. Certo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, interessante. Só mais uma última pergunta, que na verdade é uma reflexão. Que a mensagem do seu paper pelo que eu peguei, vamos reflorestar nos lugares mais baratos, que inclusive esses lugares mais baratos
é onde já tem mais floresta. Sim. Só que daí tem aquele custo ou necessidade de emergência, né? Se a gente seguir esse modelo, a gente só vai reflorestar onde já tem floresta, o que pode ser bom, mas qual que é o lado negativo disso, da gente acabar... Ah, então onde não tem floresta é caro, então vamos deixar cana mesmo e sem floresta, entendeu? Tipo, o modelo que você colocou só relacionou a fixação de carbono, área, quantidade de floresta, né, custo, mas não, de alguma maneira não ficou a fragilidade, a emergência de recuperação do local, dado que não existe floresta nenhuma. Ou, às vezes, até nem existe, né? Porque, às vezes, é tudo cana, você colocar um fragmento florestal, ele vai ser irrisório do que, às vezes, juntar uma massa florestal maior na paisagem e, de fato, começar a ter um benefício ecológico. Então, eu fiquei nessa reflexão aí dessa eficiência, né? Eu vou te fazer a pergunta de outra forma, e você e a turma aí responda. Qual a significância, qual a importância de eu pegar um mar de cana, ou um mar de pasto, e fazer uma restauração florestal de 1 hectare lá no meio, daquele pasto, lá no meio daquela cana? Para a cana perto da floresta ficar mais docinha. Então, nós temos um problema, que eu acho que o New4 está aí para nos ajudar. Ou pelo menos para tentar responder algumas perguntas. Nós temos que colocar uma balança, né? Eu vou restaurar aqui na área de cana, onde tem pouca floresta, mas eu vou restaurar quanto para valer a pena, para ter serviços ecossistêmicos, para ter um retorno em serviços ecossistêmicos. Quanto que eu tenho que gastar, quanto que eu tenho que plantar para conseguir esse retorno? Enquanto isso, eu posso gastar menos, né? Plantar mais, ou restaurar mais, lá na região de extrema, e ter muito retorno nos serviços ecossistêmicos. Mas talvez lá eu não precise de tanto serviço ecossistêmico quanto eu preciso na região de Piracicaba. Ou seja, é uma balança. Tá? Nós temos que ter uma área prioritária, ou pelo menos com prioridades diferentes, ou com respostas diferentes, ou com serviços ecossistêmicos diferentes, e temos que colocar isso numa balança. E é uma balança espacialmente explícita. Se vocês tivessem R$1 milhão para investir em restauração, onde vocês investiriam? Não sei. Pô, responde aí, Danilo. Não sei, tem que ponderar tudo isso, né? A necessidade do local. Enfim. Eu acho que são muitas perguntas e muitas variáveis, muitas respostas. O modelo que eu desenvolvi, ele ajuda a mostrar para a gente onde o custo-benefício, um dos custos e um dos benefícios é maior e menor. Não significa que é o correto. É um dos, que a gente não tinha até então. A gente sabia, né, de conhecimento prático, a gente falava, restaurar lá em extrema, o sucesso é maior. A probabilidade de sucesso é maior. Ou a probabilidade de regeneração é maior. Mas a gente não tinha um modelo espacialmente explícito que mostrava isso para a gente onde. Era um conhecimento empírico que a gente tinha na cabeça. O modelo agora nos ajuda a entender a espacialidade disso. Mas nós ainda temos essa resposta, ainda temos que dar essa resposta para a sociedade, né? Quanto que vale a pena eu restaurar na região de Piracicaba? Quanto que vale a pena eu restaurar lá na região de Extrema? E se vocês já ouviram falar, né, no trabalho do Falan, como que é aquele lá do... Fugiu agora os nomes que ele usa, talvez você saiba, Danilo. Que você ou restaura tudo próximo um do outro, ou em conjunto, como é que era? Não sei o que você está falando. Fugiu o nome. Fugiu o nome, eu vou tentar lembrar depois. Aqui eu falo para vocês. Alguém fez uma pergunta aí? Deixa eu ver. Beleza, Letícia, valeu. O Ben falando, esqueci o nome. Esqueci o palavreado lá que ele utiliza. Depois eu vou lembrar, eu falo para vocês. Mas enfim, essa é uma das...
dos pesos e das medidas que nós precisamos colocar em evidência, para pesar onde a gente vai investir em restauração, onde vale a pena pelo custo, onde vale a pena pelo resultado. Sim. Beleza, camarada, obrigado. Muito interessante. Eu imagino que seja aquele artigo que você publicou na Journal of Ecology, né? Uhum. E muito, muito legal. Eu nunca tinha parado para ler e agora tendo a oportunidade do autor explicando é fantástico acompanhar e muito legal, muito interessante. Vou deixar para as próximas perguntas aí. Valeu. Vocês não perguntaram, mas eu já vou falando. Como que isso vai ser incluído dentro do New4? Então, nós temos uma vertente do New4 que vai utilizar, vai aprimorar esse modelo, porque aqui eu estou considerando floresta como tudo uma coisa só. E dentro do New4 nós temos todas as tipologias de novas florestas, né? E, obviamente, cada tipologia de floresta vai ter um mapa de probabilidade de sucesso ou probabilidade de restauração diferente. Então, a probabilidade de surgir uma regeneração numa determinada área é diferente da probabilidade de um eucaliptal ser abandonado e virar eucalipto com subbosque, que também é diferente da probabilidade de ter um projeto de restauração ativo, né, com sucesso. Tá? Então, uma das vertentes do New4 é a gente pegar cada uma dessas tipologias e transformar e ter um mapa de probabilidade de sucesso ou probabilidade de surgimento daquela tipologia no estado de São Paulo. Então, é uma das vertentes que nós vamos ter. E para isso a gente precisa descobrir onde estão cada uma dessas tipologias, que hoje a gente não tem nem ideia. Ô Paulo, boa tarde, parabéns aí pelo artigo, muito legal. Eu gosto dele porque trabalha muito com modelagens e probabilidades, como você estava falando, né? Uhum. E durante a explicação do seu trabalho, eu fiquei muito sem entender, porque acho que eu nunca trabalhei com isso, de classificar essas probabilidades, tanto de diferentes áreas amostradas, né? Uma com mais pasto, outra com mais mecanização, outra com mais floresta, porque isso vai gerar alguma interferência e depois você joga suas probabilidades em cima de diferentes áreas. Assim como o New4 vai trabalhar agora. Como que a gente deixa esses valores, essas metodologias, essas probabilidades dentro de números confiáveis, assim? Como que a gente consegue dar confiabilidade para tanta coisa que a gente vai pegando, às vezes tem certezas, outras nem tanto? Você diz a confiabilidade nessa probabilidade de regeneração? É isso? Não só na regeneração, mas para girar esses modelos de que o atributo biofísico X, Y ou Z realmente altera tanto na probabilidade de regeneração. Tá. Bom, uma que eu nunca fiz, nós poderíamos fazer, quando desenvolver esse modelo, nós tínhamos só o mapa de 1990, 2000 e 2010. Não tinha mapa biomas, né? Eu nunca fiz o mapa de 2020, mas o que eu poderia fazer hoje? Eu poderia pegar o mapa biomas 2018, que é o último que tem, ou esperar o 2020, se a gente quiser verificar, e cruzar o meu mapa de probabilidade com o mapa de regeneração de 2010 para 2020 com base no mapa biomas. Então, eu poderia ver quantos dos pixels de regeneração que surgiram nos últimos 10 anos caíram dentro dos pixels de alta probabilidade de regeneração. Eu espero muito que o meu modelo tenha dado uma certa acurácia, né? Então, eu não espero acerto 100%, porque probabilidade estatística é probabilidade, né? Então, eu acredito que a maior parte dos pixels de regeneração natural dos últimos 10 anos vão cair dentro dos pixels, vão se sobrepor aos pixels de alta probabilidade de regeneração do meu modelo. Contudo, pode ser que não tenha sido idêntico. Por quê? Porque, que nem eu falei para você, o meu modelo ele é montado em cima de tendência. A tendência do passado, 2000 para 2010. De 2010 para 2020, o cenário político mudou, o cenário da cana-de-açúcar mudou, o cenário do preço do milho, da soja, do
do leite mudou, o êxodo rural já aconteceu, o que tinha para acontecer, talvez, não sei. Tá? Então, as tendências são similares, mas não idênticas. Então, mesmo assim, a probabilidade que o meu modelo mostrou já vai ter erros só por conta dessa tendência temporal. Mas uma forma de verificar essa qualidade do modelo seria tendo essa verificação. Tá? Eu não mostrei aqui para vocês, mas esse modelo do artigo, ele vem do modelo que eu fiz no meu doutorado. No meu doutorado, eu não estava interessado na probabilidade de regeneração. Eu estava, na verdade, interessado em criar cenários futurísticos de uso da terra, uso do solo, né? O que eu fiz? Eu criei cenários 2020, 30, 40 e 50 de como seria a paisagem da bacia do Piracicaba com novas florestas. Então, eu criei cenários. Tá? Só que para criar esses cenários, eu fiz esse teste de acurácia. Para testar o meu modelo, eu tinha 1990, 2000, 2010. Eu criei a tendência 1990 para 2000 e gerei um modelo de 2010, de como seria o uso do solo em 2010. Contudo, eu já tinha um mapa modelo de uso da terra de 2010. Então, eu confrontei o meu mapa modelo com o meu mapa real do ano de 2010. E eu vi o quanto similar eles eram. E eu cheguei, eu não lembro agora o número, eu vou chutar aqui, 70% de similaridade. Ou seja, o meu modelo, de 90 para 2000, tem uma probabilidade um acerto de 70%. E aí eu rodei o modelo de 2000 para 2010, 2010 para 2020, 2020 para 2030 e por aí vai. Só que toda vez que eu vou aumentando o espaço de tempo, eu estou acrescentando incertezas em cima de incertezas. Então, o meu mapa de 2050, óbvio que eu não tenho 70% de chance de acerto. Eu devo ter 5% de chance de acerto. Porque, na verdade, é uma tendência de 90 para 2000. Tá? Então, existem essas formas de a gente avaliar a acurácia do modelo. A gente faz isso na modelagem hidrológica, a gente faz isso na modelagem da paisagem. Qualquer modelo tem que ter uma forma de você calibrar e testar o modelo. E você tem que dar a resposta. Meu modelo tem 70% de chance de acerto. Ou não, ou 5%. Entendi. E, por exemplo, se a gente aplicar a verificação constante ali de alguns anos em alguns anos, a gente também pode configurar melhor os atributos para a gente estruturando essa metodologia cada vez mais acurada, assim? Sim. Eu posso, a cada período, ir melhorando as minhas variáveis e ir atualizando as minhas variáveis. Então, por exemplo, eu usei dados do IBGE para o ano 1990, 2000 e 2010. Hoje nós estamos em 2020. Eu teria que usar algum dado atualizado do IBGE para 2020 para poder rodar um modelo para 2030. Eu vou ter que usar os dados atuais e da tendência mais atual. Assim como também eu posso melhorar as variáveis. Tá? Uhum. Então, a Natália, deixa eu ver se a Natália, acho que ela estava aqui, ela saiu, né? A Natália, no TCC dela comigo, ela rodou esse modelo para a bacia do Alto Paranapanema. E ela incluiu uma variável nova, que a gente não tinha na época, que são as propriedades do CAR. Então, a gente incluiu o tamanho da propriedade como uma das variáveis. Porque faz todo sentido. Uma propriedade pequena provavelmente vai ter uma resposta diferente de uma propriedade grande. O abandono de áreas numa propriedade grande normalmente é maior do que o abandono de áreas numa propriedade pequena. Então, tem essas outras variáveis que ajudam a explicar. E toda vez que a gente roda um modelo, a gente pode incluir novas variáveis e variáveis mais atuais. Beleza, então. Obrigadão. Conseguiu responder minha dúvida que eu estava aqui na cabeça. Você vai trabalhar com modelagem, João? Não. Um mistério ainda. Quem vai trabalhar com modelagem? Alguém? Só para ter alguma ideia? Bom,
Os mestrandos e doutorandos foram tudo para o Ah, teste de lógica, né? Então, é verdade. Todo mundo que está aqui é graduando? é variado. Tem TT, tem Ah, pessoal que é é? graduando, tem Tá. o Danilo. O Danilo, que é o mais velho do grupo. Tá bom. Eu trabalhei com, só pra você saber, eu trabalhei com modelagem hidrológica e modelagem da paisagem. Eu tive muito mais prazer trabalhando com modelagem da paisagem do que hidrológica, porque as variáveis, os parâmetros utilizados na paisagem, eles são muito mais tangíveis. Eu consigo dados bons, locais, e eu produzir essas variáveis, enquanto na modelagem hidrológica a gente depende muito de dado transformado, dado aproximado, dado que vem de uma tabela do governo dos Estados Unidos e tem a ver com o solo dos Estados Unidos, e a gente dá uma martelada nos dados para ele se transformar em algo parecido com o que é aqui no Brasil. Ou seja, você começa a usar variáveis que não condizem com a realidade. E aí o teu resultado, a, a, a resposta do teu modelo começa a ser meio duvidoso. Eu rodei os dois. Por isso que eu falo que eu tenho mais prazer trabalhando com paisagem do que modelagem hidrológica. O que mais, gente? Eu fiquei curioso só para saber, esse trabalho que você falou que gerou o modelo de 1990 para 2000 e depois validou em 2010, é um artigo, já foi publicado? O que é isso? Eu fiquei curioso para ver. Sim, ele está. Agora eu estou tentando lembrar se eu falei dessa calibração. Acho que sim. Acho que está no artigo 2017 que eu mandei aí no e-mail para vocês. Mas eu não tenho certeza. Há tanto tempo que eu não leio ele que eu não lembro se isso aí chegou a ser publicado no artigo ou não. Sinceramente, eu não lembro. Mas, sim, Danilo. Se não foi publicado, ele poderia ser publicado. Assim como tem um monte de coisa do meu doutorado que até hoje ficou para trás. Inclusive a parte da modelagem hidrológica. O que mais, gente? Se não quiserem falar, podem escrever aí, eu leio. Mais nada? Então podemos encerrar, eu acho. Eu acho que eu tentei trazer aqui para vocês um bom apanhado aí do que é uma das frentes de trabalho do New4. Tá? Para vocês saberem nomes de quem vai trabalhar com essa modelagem, o Frederico Miranda, ele vai trabalhar com isso, com essa modelagem, e a Natália também com um passo anterior a esse modelo, apesar de ela já ter trabalhado com modelo, o mestrado dela vai envolver a questão do sensoramento remoto para encontrar as tipologias, depois rodar um modelo. Né? Então, qualquer outra dúvida, curiosidade, nós vamos ver bastante disso com a Natália, com o Frederico e, obviamente, comigo também. Fiquem à vontade aí para fazer qualquer questionamento depois por e-mail, por WhatsApp, qualquer coisa. Fico à disposição. Beleza? Essa metodologia que o Fred e a Natália vão trabalhar é apenas para restauração, para estudar as novas florestas. Ou ela tem algum outro objetivo? Não, eles vão trabalhar com encontrar essa probabilidade espacialmente explícita, tá? Mas eles também vão acrescentar a questão dos serviços ecossistêmicos. Tá certo, então. Obrigadão, Paulo. Beleza. Gente, se não tiver mais nada, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisinha. Fico à disposição para quando vocês quiserem bater um papo. Beleza, obrigadão, Paulo. Obrigado pela disponibilidade aí. Agradeço em nome de todo mundo dos TTs, mestrandos que estão lá no teste agora. Obrigado por ter dado essa explicada. Artigo excepcional, parabéns. Valeu, gente. Quero ver vocês trabalhando também aí com os artigos em breve. Tá bem? Valeu, até a próxima. Se cuidem, todo mundo. Abraço.